Direto do plenário está de volta ao vivo com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal. Estamos acompanhando já o retorno dos ministros após o intervalo da sessão plenária desta quinta-feira, dia 21 de agosto de 2014. Estamos, portanto, na expectativa do reinício dos trabalhos, retomada dos trabalhos para a segunda parte da sessão plenária desta quinta-feira. Os ministros dirigindo seus respectivos lugares e vamos acompanhar tudo ao vivo, direto do plenário. Vamos sentar, por gentileza. Declaro reaberta a sessão jurisdicional. O que nós temos agora? Nós temos, então, de relatoria do eminente ministro Dias Toffoli, um recurso extraordinário com repercussão geral que ostenta o número 596962, procede do Mato Grosso, sendo recorrente o Estado do Mato Grosso, recorrido Célia Maria Guimarães de Oliveira. Não há sustentação oral. Vossa Excelência, então, ministro Toffoli, que está com a palavra, pode proferir o relatório e o voto na sequência. Eu vou à emenda, então, senhor presidente. A verba de incentivo de aprimoramento à docência, instituída pela Lei Complementar 159, de 18/3/2004, de Mato Grosso, constitui vantagem remuneratória concedida indistintamente aos professores ativos. Como é de maneira indistinta, pode ser extensiva. É este o tema. Há vários precedentes da Corte. A recorrida na condição de professora aposentada, antes da emenda 41/2003, preencheu os requisitos constitucionais para que seja reconhecido o seu direito ao percebimento dessa verba. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Só que aqui... Ministro Toffoli, perdão, eu estou verificando que nós estamos sem quórum. Presidente, para o recurso extraordinário temos... Mas para iniciar mesmo? Mesmo. Esse é o entendimento? 3, 4, 5, 6, 7, né? Bastariam 6. Temos um a mais. Não é continuidade. Esse já porque é não o se voto. declara, não é para declarar inconstitucionalidade de ato normativo, né? Não? Aí Então teríamos prosseguimos. que ter 8. É esse o entendimento da Corte? O meu entendimento, que eu inclusive havia expressado na sessão anterior, era como a matéria é constitucional, nós teríamos que ter 8 votos, começar com 8, pelo menos maioria absoluta. Mas, enfim, se não é esse o entendimento... É que o colegiado, contra o meu ponto de vista, né, flexibilizou o regimento. Sim. Sempre observamos o quórum de 8, considerada matéria constitucional. Isso. Mas o tribunal deliberou que só para se enfrentar conflito ou não de ato normativo com a Constituição é que se teria necessidade dos 8. Na origem é um mandado de segurança. Está bem. Então, vamos seguir esse entendimento. Ministro Barroso. Eu não estava aqui. Qual é o dispositivo, ministro Marco Aurélio, que é interpretado para este fim do quórum? Só para eu saber, se Vossa Excelência souber de cabeça. De cabeça, não tenho mais fecho no instante, né? Tem razão. Olha, o fiscal da lei está nos dando um excelente aporte, que é o seguinte... que a sessão foi iniciada com 8. Nós simplesmente suspendemos a sessão e estamos retomando a sessão. Eu acho que é uma interpretação razoável para o caso concreto e ficamos, então, de refletir sobre essa questão do quórum. Vossa Excelência está de acordo, ministro Barroso? Procurador-geral, isso é uma saída de advogado. Nada como um bom fiscal da lei ao lado. Então, Vossa Excelência prossegue, ministro Toffoli. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, mas como este é um tema que está em repercussão geral, então o que eu destaco aos colegas e aqueles que recebem voto, eu já o fiz distribuir, em razão desta repercussão geral e de este tema ser tema repetitivo, inclusive, senhor presidente, eu estou aqui resumindo, mas cito um precedente de Vossa Excelência, que foi um lead case na Casa a respeito desta questão, dessas vantagens de caráter universal, que, portanto, por terem esta característica, são extensíveis aos inativos. Nesse caso, eu costumo fazer uma pergunta. Se ela estivesse em atividade, ela receberia? Receberia.
independente de qualquer outra circunstância. Então, mas aí eu fixo alguns parâmetros em razão da repercussão geral, porque isso será um balizador diante do Instituto. E quais são? Então, eu passo a ler as conclusões. Se for necessário, eu faço a leitura do voto. Então, eu coloco no meu voto a fixação das teses do julgado para fins de efeitos erga omnes e para que os objetivos da tutela jurisdicional especial alcance de forma eficiente os seus resultados jurídicos diante do Instituto da Repercussão Geral. Primeiro, as vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas a determinada categoria, carreira ou indistintamente a servidores públicos, por serem vantagens genéricas, são extensíveis aos servidores inativos e pensionistas. Isso na redação primitiva do 40, parágrafo 8º, né? Porque depois houve uma modificação. Então eu fixo essa tese, eu fixo uma segunda tese, que também faço a leitura de maneira pausada para os colegas. Nesses casos, a extensão alcança os servidores que tenham ingressado no serviço público antes da publicação das emendas constitucionais número 20 de 1998 e 41 de 2003, e se aposentado antes da emenda constitucional 41/2003. Terceira tese que eu fixo: com relação àqueles servidores que se aposentaram após a emenda 41/2003, deverão ser observados os requisitos estabelecidos na regra de transição contida no seu artigo 7º. Qual artigo 7º? Artigo 7º da emenda constitucional 41. Em virtude da extinção da paridade integral entre ativos e inativos, contida no artigo 40, parágrafo 8º da Constituição Federal, para os servidores que ingressarem no serviço público após a publicação da referida emenda, ou seja, após a publicação da referida emenda. A quarta tese que eu fixo: por fim, em relação aos servidores que ingressaram no serviço público antes da emenda constitucional 41/2003 e se aposentaram após a sua edição, é necessário observar a incidência das regras de transição fixadas. O que não falta são emendas constitucionais sobre o tema. Fixadas pela emenda constitucional 47 de 2005, a qual estabeleceu efeitos retroativos à data da vigência da emenda constitucional 41/2003, conforme decidido nos autos, e aqui o precedente e o litiquês de Vossa Excelência, conforme decidido nos autos do recurso extraordinário 590.260 de São Paulo, julgado neste plenário sob a relatoria do nosso atual presidente, ministro Ricardo Lewandowski. Esse julgamento foi em 24 de junho de 2009. Então, esses parâmetros eu estou pegando basicamente deste julgado de Vossa Excelência, para, diante do caráter de repercussão geral, fixar parâmetros para outros casos. Ministro Toffoli, nós decidimos aqui recentemente que o servidor que já implementara todos os requisitos para se aposentar, mas que continuar a trabalhar, poderia optar por uma aposentadoria segundo o melhor regime, não é? Isso foi decidido em repercussão geral. No regime geral de previdência. Mas aqui se trata de um benefício, uma vantagem de caráter genérico que acompanha o aposentado. Vamos escolher os votos, ministro Barroso. Presidente, eu estou de pleno acordo com as teses, inclusive, do ministro Toffoli. Eu teria uma pequena sugestão de redação que não interfere em nada com o conteúdo, que é a seguinte: no item 2, Sua Excelência afirma, nesses casos, a extensão alcança os servidores que tenham ingressado no serviço público antes da publicação das emendas
20 e 41, e ser aposentado antes da emenda. A minha sugestão era fazer uma pequena alteração para dizer e adquirido o direito à aposentadoria. Em vez de aposentado, colocar e adquirido o direito à aposentadoria, porque nós reconhecemos que essa situação caracteriza. Pois não. É isso. Então, ser o ministro Toffoli aposentado já está... ou adquirido. Isso. Também. Está bem assim? Está bem assim. Agora, presidente, eu continuo entendendo que o processo é estritamente subjetivo. Então, há uma relação subjetiva, as partes envolvidas, e balizas objetivas. E eu seguiria até a máxima, segundo a qual cada dificuldade em seu dia. Limito-me, presidente, a enfrentar a situação da recorrida, né, ministro? Que teria se aposentado ainda sob a proteção do artigo 40, parágrafo 8º, na redação primitiva, ou seja, sob a proteção do preceito que estendia todos os benefícios outorgados ao pessoal da ativa aos inativos, porque caiu essa extensão, né? E me limito a julgar o caso e a desprover o recurso da União. Marco Aurélio, coerente com a posição que tem tomado em vários. Não fixo diretrizes para casos diversos, né? Mesmo porque atuo mediante provocação. E a provocação que está estampada no processo, ela tem limites presentes às razões em si do recurso da União. É da União, né, ministro? O recurso Estado do Mato Grosso. Do Estado do Mato Grosso. E o que decidido na origem. E nós sabemos que não podemos julgar matéria pela vez primeira em sede extraordinária, muito menos para fugir às balizas intransponíveis da própria causa da própria lide. Por isso eu me limito a desprover sem fixar diretrizes que possam nortear pronunciamentos de órgãos diversos do Judiciário. Senhor presidente, como relator, sim, eu cumprimento e louvo sempre a coerência do ministro Marco Aurélio. Ele se posiciona desta forma em feitos de repercussão geral, também quando se trata de modulação. Sua Excelência tem... Em síntese, recuso-me, presidente, pode ser um ponto de vista equivocado, a atuar como consultor. Tem essa posição, mas eu penso que, como uma corte constitucional e com os instrumentos que a emenda da reforma do Judiciário, a emenda constitucional 45, nos trouxe, nós temos que fazer esse balizamento, dando uma maior eficiência, uma melhor eficácia à prestação jurisdicional. E, portanto, eu, pedindo vênia ao ministro Marco Aurélio, eu mantenho o meu voto no sentido de estabelecer essas diretrizes. E a impressão que eu tenho, ministro Toffoli, são fundadas na jurisprudência. É que Vossa Excelência não criou nada de novo, extraiu do seu voto as consequências que acaba de explicitar e que servirão, em sendo uma repercussão geral, de balizas para não as ficar os cortes fundamentos brasileiras ao longo do voto e depois, em razão da repercussão geral, não se saber o que pensar. Então, eu deixo de uma maneira objetiva. Pois não. Sim. Meu voto, então, eu acato a sugestão. E vale a mesma observação para o item 4, ministro Toffoli, onde está: ingressaram no serviço público antes da emenda 41 e se aposentaram ou adquiriram o direito à aposentadoria após a sua edição. Então, já... A mesma lógica. Já incorporou. Bom, tirante a objeção do ministro Marco Aurélio, sempre muito bem explicitada e fundamentada, pergunto se há outra divergência. Todos acompanham o ministro Toffoli? Então, eu posso dizer que, por maioria, por votação unânime negaram provimento ao recurso com... enfim, por maioria se fixou as diretrizes vencido neste ponto. Tá bem. Será que é necessário dizer que fixamos diretrizes? Podemos dizer que o ministro vencido Marco Aurélio... em parte o ministro Marco Aurélio, então. Vencido em... Porque senão, presidente, ficará como simples opinião do relator, como ressaltou num caso anterior o ministro Gilmar Mendes. Por isso, se o colegiado entende que pode avançar, além das balizas da lide, né,
Aí eu, evidentemente, fico vencido, porque entendo que não posso. Eu sou a favor também de fixar a tese. Quer dizer, eu acho que a preocupação do ministro Marco Aurélio é totalmente pertinente. Porém, uma coisa é nós avançarmos no grau de abstração, e outra coisa é extrair proposições do julgado que facilitem a sua compreensão pelas instâncias inferiores. Eu acho que é isso que o ministro Toffoli está fazendo. Então, por unanimidade, negaram provimento ao recurso extraordinário, vencido o ministro Marco Aurélio no que diz respeito à fixação de diretrizes. Esse caso me lembra aquele caso alusivo à Raposa Serra do Sol, em que houve fixação em cima da improcedência do pedido formulado pelo autor de uma ação popular. Mas ali, e concordando com Vossa Excelência, eram proposições em tese para os casos futuros. E aí nós, em embargos de declaração, restringimos as teses ao caso concreto. Ministro, E não aceitamos minha reclamação premissa é única. com relação àquele paladino. É única, presidente. Nós não precisamos emitir entendimento sobre matérias que não compõem o conflito de interesse. Sim. Essa é a minha posição no processo subjetivo. Entendi. Ministro Dias Toffoli, Vossa Excelência, agora... Tá bem. Mas... Ministro Teori Zavascki, Vossa Excelência é relator de um recurso extraordinário, também com repercussão geral, de número 656860, procede Mato Grosso, o recorrente é o Estado do Mato Grosso, o recorrido é Regina Auxiliadora de Almeida Campos. Há vários outros integrantes da LIDE que estão já anunciados na pauta. Não há sustentação oral. Vossa Excelência está com a palavra para relatório e voto. Trata-se de mandato de segurança preventivo, um pedido de liminar impetrado por Regina Auxiliadora de Almeida Campos, contrato do secretário de Administração do Estado do Mato Grosso, destinado a aplicar na elaboração dos cálculos de provento da impetrante a média contributiva prevista na Lei 10.887, quando, na verdade, viria a aposentá-la com proventos integrais correspondentes à última remuneração recebida em atividade, nos termos do artigo 40, parágrafo 1º da Constituição, em razão de ser portadores de invalidez permanente decorrente de doença grave e incurável. A autoridade coatora, contudo, entendia que a concessão da aposentadoria por invalidez com proventos integrais só seria possível se a doença em causa estivesse prevista em lei, que não era o caso. O acordo recorrido, não obstante ter indeferido a liminar, no mérito concedeu a segurança por unanimidade, reconhecendo a incidência do artigo 40, parágrafo 1 da Constituição e considerando que o rol das doenças graves, contagiosas ou incuráveis previsto no artigo 213, parágrafo 1º da Lei Complementar 490, é meramente exemplificativo, não sendo possível a norma alcançar todas as doenças consideradas pela medicina como graves, contagiosas e incuráveis. Citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de Origem entendeu que somente a ciência médica cabe de qualificar determinado mal como incurável, contagioso ou grave, não a jurídica. Ao julgador cabe solucionar a causa atento aos fins a que se dirige a norma aplicável e amparado na prova técnica, diante do caso concreto. O Estado do Mato Grosso recorreu extraordinariamente, sustentando em síntese que a doença a qual a recorrida é portadora não está inserida no rol taxativo da legislação de regência, apta a deferir a aposentadoria integral. Cita precedente supremo, a Procuradoria opinou pelo desprovimento. Aqui houve reconhecimento da repercussão geral, e a matéria é saber se o direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais pressupõe que a doença esteja especificada em lei. Essa é a questão. Eu fiz o meu voto, distribuí o meu voto, estou citando um precedente já do Pleno do Supremo, no sentido contrário ao acordo recorrido. O precedente do Pleno é no sentido de que
o Pleno e outros casos aqui, outros precedentes, que no sentido de que o artigo 40, e essa é a tese, né? O artigo 40, parágrafo 1º da Constituição, assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência, nele estabelecido o direito à aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional, doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo Supremo, tem natureza taxativa. Então, o meu voto é pelo provimento. Pelo provimento. Consulta os pares, se há divergência. Presidente, acompanho o ministro relator e ressalto mais uma vez que a Constituição Federal remete à lei, ou seja, a especificação das doenças graves ao legislador. E o legislador complementar do Estado de Mato Grosso, ele lançou um rol exaustivo dos acometimentos que podem ser tidos como reveladores de doença grave. E o Tribunal de Origem extravasou, deixou em segundo plano o caráter exaustivo desse mesmo rol. Por isso eu acompanho Sua Excelência. Pois não. Então, acho que posso proclamar o resultado no sentido do provimento do recurso extraordinário por unanimidade. Ministro Teori, Vossa Excelência continua com a palavra agora para relatar o recurso e relatar e proferir votos no recurso extraordinário 607.940, também apontado para repercussão geral, sendo recorrente o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. O recorrido é o Distrito Federal, não há sustentação oral. Vossa Excelência, após o relatório, prosseguirá com o voto. Senhor presidente, trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que, por maioria de votos, julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral do Distrito Federal e Territórios contra a Lei Complementar Distrital 710, que assim dispõe. Eu transcrevo no relatório, eu fiz distribuir aos colegas, transcrevo integralmente a lei. E essa lei, digo mais adiante, transcrevo toda a lei, que é um pouco longa. E transcrevo a emenda do acórdão, que julgou improcedente a ação direta. E essa lei trata da regulamentação aqui no Distrito Federal dos chamados condomínios fechados. Né? Disciplina essa matéria, enfim. No recurso extraordinário, o Ministério Público aponta, com base no artigo 102, 3, letras A e C, violação ao artigo 182, parágrafos 1º e 2º da Constituição. Argumenta que o acordo impugnado, ao considerar que a Lei Complementar Distrital está em harmonia com a Lei Orgânica do Distrito Federal, violou diretamente os dispositivos constitucionais citados, pois permitiu a permanência de projetos urbanísticos isolados e desvinculados da exigência constitucional do plano diretor, instrumento básico de política de desenvolvimento e de expansão urbana, de municípios com mais de 20 mil habitantes. Com fundamento nessas alegações, postula a reforma do acordo recorrido com o reconhecimento da inconstitucionalidade da lei. Foi submetido ao plenário virtual, o ministro Aires Brito, e o tema é o 348, Plano Diretor como instrumento básico de política de desenvolvimento e expansão urbana. Foi aceita a repercussão geral, foram deferidos pedidos de ingresso como amicus curiae. Esse é o relatório, senhor presidente. Vossa Excelência prossegue. Bom, eu digo que o recurso atende às condições e os requisitos de admissibilidade. Eu fiz distribuir o voto também, não sei se o ministro Marco Aurélio recebeu agora. Certo. Eu digo que a Constituição, no item 2, eu vou fazer um resumo. Não, recebi, é porque eu não recebo com antecipação voto, nem você teria voto. Não, é que eu tenho.
No item 2, eu digo que a Constituição do Distrito Federal, na Constituição Federal, a competência para legislar em matéria de direito urbanístico foi distribuída segundo 2 segmentos distintos. O estabelecimento de normas gerais de urbanismo foi cometido em regime de concorrência à União, Estados, membros do Distrito Federal, os municípios. Transcrevo aqui o artigo 24, 1, parágrafo 1º e artigo 32 da Constituição. A Lei Geral de Urbanismo vigente é o Estatuto das Cidades, Lei 10.257, cujas normas contemplam, entre outros, institutos jurídicos de natureza urbanística, administrativa, fiscal, civil, ambiental, inclusive a disciplina dos instrumentos de política urbana, o parcelamento, a edificação e a utilização compulsória do solo urbano, o IPTU progressivo no tempo, a desapropriação com o pagamento de títulos, a uso capião especial do imóvel urbano, a concessão de uso especial para fins de moradia, o direito de superfície, o direito de preempção, a outorga onerosa e transferência do direito de construir, as operações urbanas consorciadas, o estudo do impacto de vizinhança, o plano diretor e a gestão democrática da cidade. Esse, contudo, não é o único diploma legal emanado do Poder Legislativo Federal, que tem pertinência com assuntos urbanísticos. Dada a complexidade inerente aos processos sociais de urbanização, a sua disciplina avança sobre outros domínios normativos, alguns deles reservados privativamente ao exercício da União, tais como direito civil, direito registral, direito agrário, direito penal. A necessidade de prover o controle jurídico mais amplo dos desdobramentos desse fenômeno social levou à edição de outras leis nacionais sobre tais temas, como a Lei 6.766, que disciplina aspectos registrais, contratuais e penais relativos ao parcelamento de solo para fins urbanos, e a Lei 11.977, que traz normas sobre a regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas. A par dessas competências concorrentes estabelecidas pelo artigo 24, a Constituição Federal atribuiu aos municípios uma competência de protagonismo, uma posição de protagonismo para dispor a respeito de matérias urbanísticas. Aos municípios com mais de 20 mil habitantes, atribuiu a obrigação de aprovar plano diretor como instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Além disso, atribuiu a todos os municípios competências para editar normas destinadas, entre aspas, promover no que couber adequado ordenamento territorial, planejamento e controle de uso do parcelamento e ocupação do solo urbano. Artigo 30. Então, são 2 competências diferentes, uma para o plano diretor e outra geral para promover no que couber o adequado ordenamento. E a fixar diretrizes gerais com o objetivo de ordenar pleno desenvolvimento das funções sociais e garantir o bem-estar de seus habitantes. Segundo o magistério da doutrina, as competências indicadas nesse dispositivo são de titularidades próprias dos municípios, razão pela qual eles estão investidos de amplo poder normativo para dispor a respeito, e não mera competência suplementar. Eu cito aqui doutrina de José Afonso da Silva, e continuo lá adiante. É certo, portanto, que a atuação municipal no planejamento da política de desenvolvimento e expansão urbana há de ser conduzida com a aprovação pela Câmara Municipal de um plano diretor, que é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, e que servirá de parâmetro para a verificação do cumprimento da função social das propriedades inseridas nos perímetros urbanos. É o que determina os parágrafos do artigo 182 que eu transcrevo. Essas são as únicas referências textuais que a Constituição faz aos planos diretores. O Estatuto da Cidade, por sua vez, positivou algumas normas gerais a serem observadas na elaboração dos planos diretores. Eu transcrevo aqui os artigos 39 e seguintes do Estatuto das Cidades, que é uma lei nacional. Portanto, além de ser obrigatório para os municípios com mais de 20 mil habitantes, o plano diretor deve englobar todo o território do município, devendo ser revisto pelo menos a cada 10 anos, e deve conter, no mínimo, a delimitação das áreas urbanas, onde poderá ser aplicado o parcelamento, edificação e utilização compulsórios. As áreas em que decidirá o direito de preempção, com direito de vigência não superior a 5 anos,
as áreas em que o direito de construir poderá ser exercido acima dos coeficientes de aproveitamentos básicos adotados mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário, as áreas nas quais poderá ser permitida a alteração do uso do solo, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário, a área para aplicação de operações consorciadas, regras para a transferência do direito de construir e sistema de acompanhamento e controle. Depreende-se desse conjunto normativo que o plano diretor é um instrumento de política urbana com natureza de norma jurídica de ordem pública, cujo conteúdo deverá sistematizar a existência física, econômica e social da cidade, estabelecendo objetivos gerais a serem perseguidos na sua administração e instituindo normas que limitam as faculdades particulares de disposição inseridas no direito de propriedade, em nome do aproveitamento socialmente adequado dos espaços urbanos. Traçado esse quadro geral, cumpre examinar mais de perto a controvérsia estabelecida na presente demanda, que consiste em apurar se a legislação distrital impugnada é compatível com o artigo 182, parágrafo 1º e 2º da Constituição. A Lei Complementar Distrital 710 se ocupa da disciplina de projetos urbanísticos em lotes integrados por unidades autônomas e áreas comuns condominiais, dispondo sobre demarcação das unidades autônomas e área de uso comum dos condomínios, implantação do sistema viário pavimentado e infraestrutura básica, constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação das áreas condominiais, redes de esgoto sanitário e abastecimento de água potável e de energia elétrica, manutenção das redes de infraestrutura instaladas nas áreas do projeto, manutenção e limpeza das vias e outras áreas de uso comum dos condôminos, custo com serviços de energia elétrica, água potável, esgoto e drenagem de águas pluviais, coleta de resíduos sólidos, limitação de acesso mediante o cercamento dos limites externos do projeto e da colocação de guarita na entrada principal, procedimentos e requisitos para obtenção de licença urbanística, avaliação do impacto ambiental, necessidade de compatibilização com o plano diretor de ordenamento territorial do Distrito Federal. Ao disciplinar os condomínios, a partir do conceito previsto na Lei Federal 4591, a lei distrital impugnada dispôs, na verdade, a respeito de uma forma diferenciada de parcelamentos de solos particulares fechados, tratando da economia interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos mínimos para eles que eles deverão conter. Trata-se de uma disciplina jurídica que se aproxima, de certa forma, da figura do loteamento prevista na Lei Federal 6766, mas que dela se diferencia fundamentalmente pela possibilidade de fechamento físico e da consequente limitação de acesso da área a ser loteada, e pela transferência aos condôminos dos encargos correspondentes da instalação de infraestrutura básica do projeto e dos gastos envolvidos na administração do loteamento, tais como consumo de água, energia elétrica, limpeza e conservação. Realmente, o que a legislação distrital propõe é o estabelecimento de um padrão normativo mínimo a ser aplicado a projetos de futuros loteamentos fechados, com o objetivo de evitar que situações de ocupação irregular do solo, frequentes no perímetro urbano do Distrito Federal, venham a se consolidar à margem de qualquer controle pela administração distrital. A doutrina especializada em matéria urbanística tem atentado para o surgimento em diversos municípios brasileiros dessas figuras jurídicas singulares, denominadas de condomínios horizontais, condomínios urbanísticos ou loteamentos fechados, que mesclam atributos do condomínio edilício, previsto na Lei 4591, e do loteamento conceituado pela Lei 6766. A proliferação dessas espécies impróprias de condomínios tem sido retratada por autorizados especialistas. Eu cito aqui doutrina de Joaquim Castro Aguiar, José Afonso da Silva e Eli Lopes Meireles. Embora alguns doutrinadores qualifiquem os loteamentos fechados como forma diferenciada de parcelamento do solo e outros como modalidade singular de urbanificação, há acentuada convergência no entendimento de que a competência para dispor a respeito dessa forma de aproveitamento do solo urbano é dos municípios, que devem atuar legislativamente para que ela possa ser retirada da condição de irregularidade e integrada ao planejamento das cidades. Foi o que se deu no Distrito Federal,
ente federativo de natureza especial que acumula as competências de nível estadual e municipal. Tendo em vista o crescimento desenfreado do número de condomínios irregulares criados nos arredores do plano piloto nas últimas décadas, a Câmara Municipal se viu em estado a criar um suporte legal capaz de viabilizar um maior controle do poder público sobre essas áreas. O resultado desse empreendimento legislativo foi a Lei Complementar Distrital 710. Resta saber se, ao dispor sobre essa forma diferenciada de loteamento, a Câmara Municipal, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, se ouve de modo atentatório ao artigo 182, parágrafo 1º e 2º da Constituição Federal. O Ministério Público do Distrito Federal, recorrente, entende que sim, porquanto a aprovação da Lei Complementar Distrital teria ocorrido de modo extravagante, desacompanhada de quaisquer estudos urbanísticos globais e sem participação efetiva da população. Não há dúvida de que as normas constitucionais trazidas a cotejo impõem certas limitações à autonomia das casas legislativas dos municípios de demografia populacional superior a 20 mil habitantes, exigindo-lhes, antes de mais nada, um dever de atuação positiva consistente na elaboração de um plano diretor. Todavia, nem toda a matéria urbanística deve estar necessariamente contida nesse plano. Esse é o ponto. Cujo conteúdo material não tem delimitação objetivamente estanque no texto constitucional. Tanto no caput quanto nos dois parágrafos subsequentes ao artigo 182, a Constituição utiliza locuções dotadas de significativo grau de indeterminabilidade semântica para se referir ao conteúdo do plano diretor, tais como diretrizes gerais, instrumento básico, exigências fundamentais de ordenação. Essa indeterminação conceitual abre espaço a legítimos preenchimentos valorativos, que, sem comprometimento do núcleo normativo essencial, atendam circunstâncias especiais de espaço e de tempo. De certo, os preceitos em questão determinam, seja o plano diretor, instrumento básico, geral, fundamental da política de desenvolvimento e expansão urbana. Isso significa que o plano diretor há de possuir um certo grau de universalidade na percepção dos espaços habitáveis da cidade, princípio de interesse sem o qual ficaria ele inapto para os fins a que deve servir, de construir um planejamento coeso do desenvolvimento e da expansão distrital. Contudo, isso não conduz necessariamente à conclusão de que todas as formas de parcelamento, uso ou ocupação do solo devam estar inteiramente disciplinadas pela lei do plano diretor. Há determinados modos de aproveitamento do solo urbano que, pelas suas singularidades, podem legitimamente receber disciplina jurídica autônoma. É o que tem sido ressaltado pela doutrina. Eu cito aqui mais uma vez José Afonso da Silva. É justamente isso que acontece com a regulamentação dessa forma diferenciada de aproveitamento do solo, que se convencionou chamar de loteamento fechado. A rigor, a aprovação de uma lei urbanística especial para tratar sobre aspectos da economia interna dessas espécies impróprias de loteamentos não traduz por si só qualquer descompromisso com a ideia de globalidade que há de estar presente no plano diretor. Bastaria, para manter a coesão do planejamento da cidade, que o plano diretor considerasse em seu interior os zoneamentos da cidade, habilitados a receber parcelamentos diferenciados, como aquele previsto na Lei Complementar 710 de 2005. Em outras palavras, o coeficiente de generalidade que a Constituição exige para o plano diretor não determina que ele apresente uma regulamentação detalhada a respeito de cada uma das formas admissíveis de aproveitamento do solo, mas apenas que ele indique onde poderão ser aplicadas essas diferentes modalidades de urbanização no plano global da cidade. Não há como afirmar, portanto, apenas à luz dos parágrafos 1º e 2º do artigo 182 da Constituição, que a matéria tratada na Lei Distrital 710 deveria estar necessariamente contida no regime próprio do plano diretor. É bom lembrar, nesse particular, que o capítulo 3 do Estatuto da Cidade também não incluía os modos de parcelamento, uso e ocupação do solo como parte do conteúdo mínimo dos planos diretores. Pelo contrário, ao designar os instrumentos de planejamento municipal, o artigo 4º 3 da Lei 10.257 indica em dispositivos separados o plano diretor, a linha A, e disciplina do parcelamento, uso e ocupação do solo, a linha B, o que sugere a possibilidade de positivação dessas matérias em diplomas diversos. Transcrevo aqui o texto da lei.
Por todas essas razões, senhor presidente, eu nego provimento ao recurso extraordinário. Pois não. Então, a tese central de Vossa Excelência é a seguinte, salvo o melhor juízo, que a lei distrital aqui do Distrito Federal, que regulou os loteamentos ditos fechados, não precisa necessariamente constar do plano diretor. Não deve, porque, enfim, são leis de natureza diferentes, não há conflito entre essas duas leis. A síntese seria a seguinte, senhor presidente, num minuto. É legítima, sob o aspecto formal e material, a lei complementar distrital 710, que dispôs sobre uma forma diferenciada de ocupação e parcelamento do solo urbano em loteamentos fechados, tratando da disciplina interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos mínimos a serem neles observados. Pois não, já entendi agora. Esse regulamentou esse tipo de ocupação do solo em particular, estabelecendo estándares mínimos. Os colegas estão de acordo com essa tese? De que o fez mediante lei complementar, de modo que se poderia até mudar o plano diretor, por lei complementar, poderia tratar de algum aspecto específico. De modo que Bem eu observado. estou integralmente de acordo e louvo o voto cuidadoso e didático do eminente ministro Teori Zavascki. Pois não. Presidente, inicialmente, uma informação ao ministro Luiz Roberto Barroso. O preceito do regimento interno interpretado pelo tribunal foi o preceito do parágrafo único do artigo 143. No caso, presidente, sim, nós estamos a nos defrontar com um processo objetivo e não atuamos a partir de um recurso simplesmente de revisão, um recurso ordinário, no bom sentido. Nós atuamos em sede extraordinária. Como teve início esse processo no Tribunal de Justiça? Articulando-se o conflito de um diploma com a lei orgânica do Distrito Federal, com o denominado Plano Diretor do Distrito Federal. E não poderia o Tribunal de Origem admitir a ação direta de inconstitucionalidade ante o conflito com a Carta da República, porque se o fizesse, usurparia a competência do Supremo. Admitiu o controle concentrado, tendo em conta parâmetros viabilizados pela própria Constituição, ou seja, o conflito, como eu disse, de certas normas com a lei de organização do solo do Distrito Federal. Então, de início, eu vejo um acesso muito estreito ao Supremo Tribunal Federal, indispensável para que admitamos o recurso extraordinário, é que se tenha a adoção de entendimento que contrarie texto constitucional. O que se aponta no caso como inobservado pelo Tribunal de Justiça, normas simplesmente programáticas, ou seja, o que se contém no 182, parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal, a revelarem esses parágrafos. O primeiro, o plano diretor aprovado pela Câmara Municipal, e não temos municípios no Distrito Federal. A Câmara Distrital, ela faz, às vezes, da Câmara de Vereadores. Obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, é um instrumento básico de desenvolvimento e de expansão urbana. A Corte de Origem adotou entendimento contrário? Não. Interpretou a legislação de regência, que é uma legislação local do próprio Distrito Federal. O parágrafo 2º, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.
Aí vem a problemática, teria sido ou não desrespeitado o plano diretor, já que o parágrafo 2º realmente remete à observância do plano diretor. O Tribunal de Justiça se mostrou dividido. Nós tivemos 9 desembargadores, concluindo, e a desembargadora Sandra De Santis, com quem eu guardo um vínculo muito próprio, né, íntimo, ela não atuou no caso. Né. 9 desembargadores concluíram pela improcedência, interpretando o contexto e assentando premissas fáticas, e 4 concluíram de forma diversa. Por isso é que eu penso que não cabe vislumbrar na espécie, consideradas as premissas do acórdão proferido, transgressão em si à Constituição Federal, mais especificamente aos parágrafos 1º e 2º do artigo 182. Se transgressão houve, e aí estaríamos no campo interpretativo, teria sido a lei que introduziu o plano diretor. Eu peço vênia, portanto, presidente, para não conhecer do recurso, ante a faticidade da matéria. A questão do conhecimento. Quem mais não conhece? Vossa Excelência também não conhece. Este tema, ele pode ter situações de casuísticas próprias e muito específicas. E aqui o recurso está em tema de repercussão geral. Eu penso que nós fixarmos diante de uma lei específica do Distrito Federal parâmetros de repercussão geral sobre a questão relativa a loteamentos e parcelamento do solo urbano, tendo por ponto de partida apenas e tão somente aquilo que a Constituição diz a respeito da necessidade de lei para municípios com mais de 20 mil habitantes. E vejam a quantidade de dispositivos constitucionais que o Ministério Público aqui apontou infringidos. Porque se diz o seguinte, o que se imagina? Se faz um grande loteamento e isso veda o acesso da população, porque esse loteamento é fechado, é um condomínio fechado. Aí um cidadão, para ir de uma residência dele a uma escola, ele tem que dar a volta num longo loteamento fechado. Isso pode inviabilizar a disciplina de determinados municípios. Talvez aqui em Brasília esse problema não exista, mas possa vir a existir, de acordo com legislações específicas, nos outros 5.575 municípios do Brasil. São 5.575 municípios que o Brasil tem, senhor presidente, e a partir de uma repercussão geral relativa a uma lei do Distrito Federal, nós estaríamos trazendo balizamento para todos esses 5.575 municípios. Por isso eu vou pedir vênia, senhor presidente. A questão aqui, a meu ver, se resolve no âmbito da justiça local. Não cabe Exatamente, ao a questão Supremo fática é muito importante nesta adentrar a matéria de fundo e ser responsável por uma solução formalizada a partir de interpretação do ordenamento normativo local. O que nós precisamos perquirir é se houve ou não desrespeito aos artigos apontados pelo Ministério Público, ou seja, 182, parágrafo 1º e 2º. E eu passei os olhos no acordo, no voto condutor do julgamento, e esse voto, ele em si, ele revela interpretação, ele revela a consideração dos fatos, da realidade existente no Distrito Federal e interpretação da legislação local de regência. Específica, como dá repercussão geral a isso? Senhor presidente, é realmente como advertem, né, ambos os ministros Marco Aurélio e Dias Toffoli, isso é uma matéria que não tem um precedente, é uma matéria complexa e esse não conhecimento, com esses argumentos agora invocados, que foram argumentos, digamos assim, que podem gerar uma certa
Porque, efetivamente, nós não teríamos nem quórum para fixar uma tese de tamanho e envergadura, né? Lavando as mãos, porque eu não sou de lavar as mãos termos de julgamento. Não é isso. Eu não acabei. Mas penso que não cabe a responsabilidade de um pronunciamento quanto à matéria de fundo. Pois não, mas vamos deixar o ministro relator fazer um esclarecimento, depois o ministro Barroso se pronunciará. Pois não, ministro Teori. Aqui nós temos uma questão que é corriqueira aqui. No fundo, o que está se dizendo, o que está se questionando, é se essa lei do Distrito Federal é compatível ou não com o artigo 182, parágrafo 1º e 2º da Constituição Federal. É isso. O ministro Marco Aurélio tem razão, não há incompatibilidade. E foi isso que eu disse no meu voto em últimas análises. Se entendermos que devemos atuar no caso, presidente, eu vou inclusive pedir vênia para prover o recurso do Ministério Público nos termos preconizados pela Procuradoria-Geral da República. Isso se o tribunal assentar que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal inobservou o plano que precisa estar presente, né, no parcelamento urbano previsto na Carta da República. Se a maioria assentar que realmente houve a inobservância, eu vou concluir pelo provimento do recurso. Pois não, ministro Barroso. É que são muitas as questões e talvez a gente pudesse produzir uma decisão o mais estreita e limitada possível. Quer dizer, eu concordo com o que o ministro Teori sustentou, de que uma lei complementar pode tratar de uma questão específica que não tenha sido tratada no plano diretor. Quanto a esse ponto, eu estou de pleno acordo. A observação do ministro Toffoli, ela é relevante, mas acho que não é uma questão de competência, é uma questão material. Ou seja, se uma lei criar um obstáculo à circulação de pessoas com um grau de irrazoabilidade insuportável, eu acho que a lei será inconstitucional. Portanto, a tese que nós estamos fixando é uma tese menor, a de que é possível, em tese, que uma lei complementar cuide de alguma coisa atinente à política urbanística que não tenha sido tratado pelo plano diretor. Essa tese eu estou de pleno acordo. E a tese aqui é menor ainda. Eu estou me situando na questão específica da lei. Eu vou ler de novo qual seria a tese. É legítima, sob o aspecto formal e material, Lei Complementar 710 de 2005, que dispôs sobre uma forma diferenciada de ocupação do solo urbano em loteamentos fechados, tratando da disciplina interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos neles observados. Menos ainda. E só para uma observação do ministro Toffoli, que acabaria com o plano diretor, quer dizer, uma lei complementar poderia emendar o plano diretor, que tem o status de lei complementar, ou aditar uma disposição. A Constituição submete o parcelamento ao plano diretor. Aí o que foi que proclamou, eu vou ler um trechinho do voto condutor do julgamento do Tribunal de Justiça. Portanto, além do PDOT, eu não sei se pronuncia assim, PDOT, e do PDLS, a própria lei orgânica elege outros instrumentos a serem utilizados para disciplinar o ordenamento territorial e desenvolvimento urbano no âmbito do Distrito Federal, fazendo ainda expressa referência à legislação urbana. Aí cito o artigo, a refletir, pois, a não configuração da pretendida exclusividade dos planos diretores. Colocou em segundo plano o plano diretor, que a Carta da República revela de observância obrigatória, no 182, parágrafos 1º e 2º, e prosseguiu, quanto ao trato da matéria, inarredavelmente, o legislador local, na edição da lei orgânica, nesse artigo 325, leva o intérprete claramente na expressão, entre outros, a admitir, além daqueles previstos no inciso 1, letras A, B e C, de outros instrumentos legais. Vê-se, pois, a toda evidência, que esse artigo em tela não esgota números clausos
as hipóteses de instrumentos legislativos aptos a disporem sobre o ordenamento territorial no Distrito Federal. E nós sabemos que a bagunça é grande aqui no Distrito Federal quanto ao ordenamento urbano. Sendo certo que a ausência da norma básica e instrumentos básicos na dicção do artigo 316 da Lei Orgânica do Distrito Federal corresponde aos PDLS, já que em controvérsia a existência do PDOT, outros normativos induvidosamente poderiam dispor a respeito do tema trazido a debate. Presidente, eu vou reajustar meu voto. Vou reajustar para admitir o recurso. Admitir o recurso tendo em conta as premissas do voto condutor do julgamento. Premissas conducentes a concluir que realmente se colocou em segundo plano, como salientado inclusive pelo desembargador Mário Machado, se colocou em segundo plano, em plano secundário, o que é previsto no artigo 182, parágrafo 1º e 2º da Constituição Federal. Pois não. Bem, então, o ministro Luiz Fux vai pedir vista, eu vou proclamar o resultado. Após o voto do ministro relator, que conhecia e negava provimento ao recurso, seguiu-se o voto do ministro Marco Aurélio, que, neste primeiro momento, se limitava ao conhecimento do recurso, e, na sequência, pediu vista antecipada ao ministro Luiz Fux. Provejo, presidente, o recurso. Vossa Excelência também provê? Provejo. Pois não. Então, procedente o pedido formulado na ministro inicial vai da aguardar? Já votei, Já votou? reajustar, Não? mas eu acompanhei o voto do ministro Teodoro. Pois não. Então, após o voto do ministro relator, no que foi acompanhado, no sentido do conhecimento e do improvimento, foi acompanhado neste voto pelo ministro Roberto Barroso, também pelo ministro Marco Aurélio Mello, e, na sequência, pediu vista o ministro Luiz Fux. Aguardam os demais. Perdão. O ministro Marco Aurélio provia o recurso. O ministro Marco Aurélio conhecia e provia. Então, essa retificação. Então, após esses votos, o ministro Luiz Fux pediu vista, aguardam os demais. E eu vou aproveitar mais um minuto, porque eu estou abandonando meu gabinete, forçado a abandoná-lo. Eu tenho umas listas pequenas que tomarão, talvez, um minuto da turma, e o ministro Teori também tem, não sei se mais alguém tem lista, porque depois perderei a oportunidade de trazê-las do meu gabinete. Então, uma lista número 1 é um agravo regimental, na verdade são 2, matéria corriqueira, eu estou negando provimento. Presidente, pois não. Eu pedi vênia a Vossa Excelência, né, que tem uma visão, né, que o ministro Carlos Aires Brito diria generosa, quanto à admissibilidade do controle concentrado. Aqui é parte requerente, né, na ADIM, a Associação Nacional de Cidadania. E, a meu ver, há um objetivo a ser defendido presente essa associação. Isso no primeiro caso. No segundo caso da lista, nós temos um sindicato e não há confederação, que faz, às vezes, de uma associação de âmbito nacional, que é o Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério Público da União. E nós sabemos que os servidores estão espalhados no território nacional. Por isso, nos 2 casos, eu peço vênia para prover os agravos. Pois não, apenas para esclarecer os nobres pares, no primeiro caso, eu estou citando um precedente do ministro Toffoli, e, aliás, o próprio nome é bastante emblemático, Associação Nacional da Cidadania, quer dizer, ela defende qualquer coisa. E o ministro Toffoli, no seu precedente, é o seguinte: a pretexto de efetuar a defesa de toda a sociedade, patrocina interesses de diversas categorias profissionais e ou econômicas não homogêneas. Portanto, eu não sei como está redigido o estatuto, né, quanto ao objeto dessa associação, mas eu penso que deve balizar um campo de atividade. Não potencializo, portanto, o fato de a nomenclatura revelar um vocábulo de abrangência maior, que seria a cidadania, e quase tudo se presta a ser encaixado, né, dentro
do sentido desse vocábulo, conforme Vossa Excelência ressaltou. Mas há um estatuto. Pois não, eu devo ter certamente analisado o estatuto e verificado exatamente essa situação, de que ela pretende, enfim, abranger a defesa de diversas categorias profissionais, econômicas. Então, é uma associação, salvo melhor juízo, dos demais colegas, multiuso. E no segundo caso aqui, eu invoco a jurisprudência do plenário, dizendo que esta Corte, por meio de diversos julgados, assentou que somente entidades sindicais de terceiro grau, ou seja, as confederações, é que podem, que possuem legitimidade ativa para ajuizar ações. Então, eu posso proclamar, então, que vencido o ministro Marco Aurélio negar provimento aos agravos regimentais. Na lista 2, eu também estou negando provimento a um agravo só, que trata de matéria também, a meu ver, corriqueira, consultos pares, negar provimento de votação. Pois não? Vencido na conversão dos declaratórios, a lista número 2, dos declaratórios em regimental. Pois não, foi o ministro Marco Aurélio fica vencido na conversão. Lista 3, agravo regimental, nos embargos de divergência, eu estou negando provimento ao agravo regimental. Todos de acordo? Negado, votação unânime. Ministro Teori Zavascki, lista número 1 de Vossa Excelência, e pedido do ministro Toffoli. Só embaixo de declaração, em mandado de injunção, exatamente igual ao que uma lista julgada numa sessão anterior. Eu acolho os embaixos de declaração postos pelo impetrante para excluir do acordo recorrido o indeferimento da conversão em períodos especiais em comuns por não ter sido objeto do pedido inicial. Pois não. Consultos pares, não há divergência. E a lista 2 são embaixo de declaração, rejeita os embargos. Consultos colegas. Seria terminológica, que eu adoto a doutrina barbosiana, né, quanto ao recurso e, portanto, desprovimento. Pois não. Mas acho que fica registrado em ata, mas, de qualquer maneira, o resultado é no sentido de rejeitarmos os embargos. Então, nada mais havendo em mesa, consulto os colegas, não há matéria urgente, declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos. Encerrada a sessão plenária desta quinta-feira, os trabalhos do plenário do Supremo Tribunal Federal na semana. Portanto, também fica por aqui esta edição do Direto do Plenário. A cobertura completa logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição. E os destaques das sessões de hoje e de ontem no Plenárias neste fim de semana. Mais uma vez, obrigado pela companhia e continue conosco na TV Justiça.